Olá, eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês uma amostra Bargello. Para essa amostra eu vou utilizar 4 cores, então aqui eu escolhi 2 tons de marrom e para combinar eu escolhi 2 cores quentes, que são uma laranja e um amarelo. A combinação você pode fazer da forma que você mais gostar, pode utilizar cores diferentes como eu estou usando, ou 4 tonalidades de uma mesma cor, conforme a cor da toalha que você tem. Estou utilizando a Cleia 1000, mas você pode utilizar a linha que você mais gosta de trabalhar. Aqui um tecido Etamine, porque eu vou bordar uma amostra. Se você quiser, pode bordar direto numa toalha de banho, ou pode fazer também em um caminho de mesa. Esse desenho, ele vai ter 56 pontos de altura. Então, para quem quiser fazer em barrados de toalha, precisa ter um barrado com 56 pontos de altura. Se quiser fazer em um caminho de mesa, você pode repetir esse desenho nas 2 laterais do seu caminho. Para iniciar, você vai encontrar o centro da sua toalha, tanto na altura quanto na largura. Então, encontrando nos 2 sentidos, o centro, você vai marcar o furo do centro. Então, depois que você dobrou o seu barrado, você encontrou o centro na altura e na largura. A partir desse furo que você marcou, você vai contar 17 furos para cima. Então, contando com esse, você vai contar 17 furos para cima. E a partir dele, nós vamos começar o nosso bordado. Começando aqui com uma cor, você pode escolher a tonalidade que você mais gostar. Se quiser começar da escura para a mais clara, então aqui eu escolhi o tom laranja. Vai começar bordando de baixo para cima. Esse é um trabalho que nós vamos bordar de um lado, depois o outro. Então, você vai dividir a sua linha, vai encontrar, depois que encontrou o centro com todos os 17 furos, você vai unir as 2 pontas da sua linha, esticar, então segura a agulha, segura as 2 pontas, estica bem, aproxima a agulha bem próximo ao tecido. As 2 linhas que estão do lado avesso, um lado você vai segurar no tecido e o outro você vai deixar solta para você puxar com a sua agulha. Então, dessa maneira, você vai ter metade da sua linha para bordar o lado direito do seu trabalho e a outra metade está do lado avesso para você depois bordar o lado esquerdo. O Bargello, ele é um bordado de ponto reto, só que você vai utilizar blocos de ponto reto. Então, para fazer esses blocos, todos sempre tem 5 furos de altura e a quantidade de fios em cada bloco depende do desenho que você está fazendo. Então, primeiro, a partir desse que você está, você vai contar 5 furos para baixo. Quando você vai mudar a sua carreira, você sempre vai sair no 3º furo. Então, essa é uma característica do Bargello. Quando você faz a mudança de carreira entre um bloco e outro, você sempre vai sair no 3º furo, que ele fica no centro da altura do seu fio. Então, se você costuma contar os quadradinhos, ó, fica 2 quadradinhos em cima, 2 embaixo. Ó, aproximando, ó. Então, acho que já é mais fácil de você entender. Então, sempre 5 furos de altura, ou 4 quadradinhos, para quem faz a contagem pelos quadradinhos, e sempre volta no 3º furo para ficar no centro. Agora, a nossa contagem vai ser apenas de quantos fios você tem em cada bloquinho. Então, aqui eu tenho apenas um fio. De novo, um fio. Então, eu vou contar 5 furos. 1, 2, 3, 4, 5. Já saio no 3º, ó, na carreira ao lado. Eu vou fazer 3 fios seguidos. Então, todos com 5 furos de altura. E sempre saindo, ó, ao lado no 3º furo. Então, fiz 3 vezes, ó. Sempre que você sai no 3º furo, você sai na metade da altura do desenho. Depois que eu fiz esses 3 primeiros, eu vou fazer agora os bloquinhos com 2 fios cada um.
Então, ó, sempre contando 5 furos. Só que como vai ter 2 fios nesse bloquinho, eu vou sair na mesma altura. Sempre enlaçando o seu tecido. Então, fiz o primeiro. Vou fazer o segundo, ó, também com 5 furos de altura. E agora sim eu vou sair no centro. Então, na carreira ao lado, eu vou sair no terceiro furo. Então, depois que eu fiz as 3 linhas de 1, eu vou fazer agora 3 vezes o bloquinho com 2 fios. Então, de novo, conta 5. Faz um bloquinho de 2 fios. No segundo fio, você sai no terceiro furo. Então, fiz o segundo, agora o terceiro. Então, essa é a característica principal do bargelo. Ele é bordado em ponto reto, formando esses bloquinhos de fios. Então, fiz o terceiro bloquinho de 2. Agora, eu vou fazer 3 bloquinhos de 3 fios cada um. Então, é só você contar os 5 furos e sair todos da mesma altura. Então, sempre entrelaçando, você entra embaixo, sai em cima. Então, fiz o segundo fio. E agora que eu vou fazer do terceiro, eu vou sair no terceiro furo, porque eu vou mudar de bloquinho. Então, sempre que você for mudar de bloquinho, você sai no terceiro furo. Então, um bordado bem simples. Fiz a primeira vez, vou fazer mais 2 vezes. Então, 5 furos. Então, são 3 fios. Eu fiz o primeiro, o segundo. No terceiro, eu já saio no terceiro furo. Então, agora é só mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 furos. E 3 fios. Quando você fizer o terceiro, já sai no terceiro furo. Então, vai ficando dessa maneira o nosso trabalho. Agora, fiz 3 vezes de 1, 3 vezes 2, 3 vezes de 3. Agora, são 3 vezes de 4. Então, de novo, ó, 5 furos. E você vai fazer, dessa vez, 4 fios. Então, entra embaixo, sai em cima. É só você enlaçar o seu tecido. Então, você sempre entra numa ponta e sai na ponta ao contrário. Quando for fazer o quarto fio, já sai no meio. E agora a gente vai para o próximo bloco. Então, já fiz o primeiro, então são mais 2 blocos e 4 fios. Fiz 3. No quarto, eu já venho no centro para mudar de bloco. Então, mais uma vez. Então, primeiro fio. Então, é só você seguindo sempre essa contagem. Você sempre 5 furos de altura, sempre sai no terceiro. Só precisa tomar cuidado com a quantidade de fios que você vai ter em cada bloquinho. Então, agora eu fiz os 3 bloquinhos e 4 fios, agora a gente vai começar a diminuir de novo. Então, eu vou fazer agora 3 bloquinhos com 3 fios cada um. Então, eu tenho o primeiro bloquinho de 3. Agora, o segundo. Então, é só fazendo os 3 fios. E agora, o terceiro bloquinho. Então, muda, sai no centro para você mudar de carreira. Então, um bordado bem simples de fazer. Esse desenho, se você quiser, você faz em caminho fazendo esse desenho nas laterais. Fiz os 3 bloquinhos de 3, agora vamos fazer
um bloquinho de 2. A gente vai diminuir até chegar naqueles 3 fios de 1. Então, fiz, ó, primeiro bloquinho de 2. O segundo. Agora o terceiro. E agora nós vamos fazer os 3 fios sozinhos. Então, faz um fio, já sai no terceiro furo. O segundo, sempre 5 furos de altura, todos os fios. Segundo, fiz o terceiro. Então, aqui, eu cheguei na parte mais baixa do desenho. Quando você chegar nessa ponta que você fez os 3 fios sozinhos, você ainda sai no terceiro furo. E agora você vai começar a subir. Esse primeiro, você já vai contar como o primeiro fio. Você vai começar a mesma sequência. Sobe 3 de um fio, 3 de 2, 3 de 3, 3 de 4. Chegou no 4, diminui. De 3, 2 até chegar no 1 lá em cima. Então é só você contar agora, em vez de 5 furos para baixo, 5 para cima, contando com as que você está. 1, 2, 3, 4, 5. Sai no terceiro. Vai fazer, contando 5 furos para cima, faz o segundo, e assim você vai fazer a mesma sequência. Vou fazer agora o de 2 e vai seguindo a mesma sequência que você fez nessa parte do desenho. Essa mesma contagem você vai fazer agora subindo. Então, você vai subir 3 vezes de 1, 3 vezes 2, 3, 4. Depois vai diminuindo, 3, 2, 1. E vai fazer isso o comprimento inteiro do seu trabalho. Se você chegar ao final do seu barrado, você pode esconder essa linha dentro da bainha. Se não, você vai depender do material que você escolheu. Se o seu fio aparecer a trama do tecido entre um fio e outro, como é o meu caso, porque eu utilizo a linha Cleia 1000, que é aquela linha mais fina, o arremate você vai fazer pegando apenas as tramas do tecido. Então, a partir da trama mais próxima de onde você saiu com a linha, pegando, ó, só a trama do tecido e seguindo a direção do desenho. Então, peguei uma trama, vou pegar a próxima trama, seguindo a direção do desenho, ó, na mesma carreira. Uma trama ao lado, então, ó, passo por baixo da linha do bordado. E uma trama, ó, ao lado dessa última que eu bordei. E sempre na direção de onde está o bordado. E por último, pego mais uma trama na mesma carreira, uma trama acima. Então, são um total de 4 tramas, 2 na mesma carreira e depois 2 na carreira ao lado, e sempre seguindo a direção do desenho. Se você tem uma linha grossa que não aparece a trama do tecido entre os fios, é só você passar por baixo de alguns fios a sua linha. Então, você está com a linha aqui, você passa com a agulha por baixo de alguns fios, ó, e esconde essa linha por baixo do bordado. Então, isso vai depender do material que você escolheu para fazer o bordado. Você vai fazer isso até o final. Se chegar bem próximo à bainha, pode esconder dentro da bainha, igual a gente faz no vagonite noitinho. Terminado um lado, você vai começar o outro. Então, vou mostrar aqui o início do segundo lado, porque a contagem é a mesma. Eu vou pegar aqui a outra ponta do fio, aquela ponta que a gente dividiu ao meio. Vou para o avesso, porque eu preciso marcar onde eu estou com a minha linha. Então, você coloca a ponta da sua agulha no mesmo furo onde está com a linha, apenas para fazer uma marcação. Então, se eu sair com a minha agulha nesse lugar, eu vou desmanchar esse primeiro ponto. Então, eu já saio com a minha agulha no terceiro furo, que é aquele furo do centro, que marca o centro da carreira. Então, tem 5 furos de altura, sair no terceiro ao lado, porque como estamos no alto, nós vamos começar a descer o nosso desenho. Então, a partir desse ponto, você já conta 5, e já sai no terceiro furo.
E a sequência vai ser a mesma. 3 vezes um fio. Depois você vai fazer. São 3 vezes e 2. E assim você vai seguir o mesmo passo a passo que a gente fez no início. Você vai seguir essa mesma contagem, 3 vezes de 1, 2, 3, 4 e depois diminui. 3, 2, 1. Também até o final do barrado. Então você vai sempre descendo, subindo, descendo, vai fazendo um zigue-zague até o final também do outro lado. O Bargello utiliza bastante linha, então normalmente você vai precisar de 3 a 4 vezes o comprimento do seu barrado. Então se sua linha acabar durante o bordado, é só você fazer esse arremate. O que eu mostrei arrematando, dependendo do tipo de tecido, o tipo de linha que você escolheu. Se aparece a trama do tecido entre os fios, faz o arremate passando pelas tramas do lado avesso. Se não aparece o tecido, passa por baixo das linhas bordadas. E se chegar à próxima bainha, você esconde dentro da bainha. Então esses são os tipos de arremate que você vai fazer. Depois que você fez toda essa primeira carreira, se você quiser, você não precisa começar pelo centro. Você vai pegar uma segunda cor. Então, lembrando, se você estiver fazendo degradê, você utiliza a cor mais escura. Agora, pega uma cor, um tom mais claro. Essa distribuição de cores você pode fazer do jeito que você mais gostar. E iniciamos do mesmo jeito. Você vai sair com a sua agulha no mesmo furo, no furo mais alto que você bordou a primeira cor. Se estiver bordando no centro, pode dividir a sua linha do mesmo jeito, ou pode começar da lateral e vai bordar acompanhando todo o contorno. Então, primeiro, sai no mesmo furo. Conta 5 furos para cima. Sai no terceiro furo, porque nós vamos fazer 3 linhas. Então, sempre, ó, quando você contar, sair aqui no terceiro furo, vou contar 5. Sempre, ó, vai ser no mesmo furo da carreira de baixo. Então, fiz a segunda linha, conto 5 de novo, saio no terceiro furo, conto 5. Já fiz 3 linhas, agora são as 3 de 2. Você só vai acompanhar a mesma quantidade de fios de cada bloquinho, seguindo a primeira carreira. Então, é só você fazendo a mesma quantidade, ó. Tenho 2. E assim você vai fazer ele também, em todo o comprimento. Vai ficando dessa maneira. Você vai fazer a segunda cor em todo o comprimento e vai fazer isso também com as próximas 2 cores. Então, são 4 carreiras com as 4 cores que você escolheu, todas seguindo essa contagem. Então, você segue essa contagem fazendo 4 carreiras, todas elas começando sempre do mesmo furo. Então, comecei a amarela do mesmo furo da laranja, acabando essa carreira. A partir do mesmo furo da amarela aqui de cima, você vai contar 5, vai fazer a próxima carreira da próxima cor. A partir do mesmo furo mais alto, você começa a 4ª carreira. Assim que você terminar o seu desenho, o resultado que você tem vai ser esse. Então, deixa eu diminuir aqui. Então, esse é o resultado que você vai ter. Então, comecei pelo centro, dividi a linha, desci toda aquela contagem, 3 vezes 1, 2, 3, 4, depois 3, 2, 1. E desse outro lado também, dividi a linha, fiz um lado, com a outra linha também, desci até chegar a 4, 3, 2, 1, comecei a subir, 1, 2, 3, 4. Aqui, como é uma amostra, então eu fiz apenas um pedaço do desenho, e o resultado que você tem vai ser esse. Então, mostrando agora bem de perto, ó, eu fiz os quatro bloquinhos da cor laranja. No mesmo furo, comecei a amarela. No mesmo furo, só contando 5 depois para cima. Fiz a marrom mais escura.
e do mesmo furo começando a marrom mais clara. Então, o resultado que você tem vai ser esse. Depois que você terminou esse desenho, você vai fazer agora, vamos começar um detalhe do nosso trabalho. Então, para iniciar, você precisa pegar a mesma cor da sua carreira principal. A carreira que fica na parte mais baixa do seu desenho. Então, aqui eu vou pegar a cor laranja. Isso você vai fazer no seu trabalho. Você está nessa direção, o nosso detalhe vai ficar nessa lateral. Então, mostrando aqui em menor, eu vou fazer um desenho nesse espaço. Então, você vai começar utilizando a primeira cor que você fez aqui nessa carreira. Então, no meu caso aqui é o laranja, você vai escolher a cor que você fez toda essa carreira mais baixa. O nosso desenho continua com aquela contagem de blocos, então aqui já dá para você visualizar. O trabalho em ponto reto, bordado em blocos, que tem uma sequência, né, de uma contagem, que você sempre faz 5 furos, sai sempre no terceiro e faz esses bloquinhos, formando carreiras de bloquinhos, formando degradê de cores e também sempre motivos geométricos. Então, esse trabalho, ele, ao invés de ser chamado de ponto reto, ele é chamado de bargelo. Então, para ser um bargelo, você precisa ter essas características no seu trabalho. Carreiras e bloquinhos, formando degradê e formando desenhos geométricos. Então, terminada essa primeira parte, para o nosso detalhe, você vai fazer essa contagem. Peguei a primeira cor dessa carreira, você vai encontrar aqueles 3 bloquinhos de 4. Então, seguindo a sequência, tem 1, os bloquinhos de 2, os bloquinhos de 3 e os bloquinhos de 4. Você vai começar da parte de baixo, ó, desse bloquinho mais alto. Então, você faz a contagem sempre subindo, ó. Começando aqui embaixo, 1, 2, 3, o primeiro bloquinho, o segundo, no terceiro você vai começar a fazer o bordado. Vai sair embaixo desse ponto. Então, lá do primeiro bloquinho, segundo, terceiro bloquinho de 4. Deixa um espaço atrás para fazer o arremate depois, aquele remate feito da mesma maneira. Se for linha grossa, passe por baixo dos fios, se for linha fina, pegando as 4 telas. A partir desse furo que você saiu, você vai contar 5. E vai fazer a mesma quantidade de fios. Então, eu vou fazer aqui um bloquinho de 4. Terminado 4, você sai no terceiro furo. E agora a contagem vai ser a mesma que a gente estava fazendo. Vamos fazer 3 bloquinhos de 3. Então, eu fiz o primeiro, agora eu vou fazer o segundo. Então, agora eu posso fazer um pouquinho mais rápido, porque é uma repetição. Sempre 5 furos de altura, sempre saindo no terceiro. O que você precisa prestar atenção é quantos fios você tem em cada bloquinho. Então, aqui estou fazendo já o terceiro bloquinho de 3 fios. Vou sair no terceiro furo, agora eu vou fazer 3 bloquinhos de 2. Então, fiz o primeiro. Já saio no terceiro furo, eu vou fazer o segundo. Já saio no terceiro. E agora eu vou fazer o terceiro bloquinho de 2. E agora eu vou fazer aquelas 3 linhas de 1. Então, fiz a primeira, a segunda e agora a terceira. Chegando à terceira, você vai sair no terceiro furo e agora você vai começar a subir. Essa primeira você já vai contar como 1. Então, aquele terceiro fio que você fez quando desceu, quando você for subir, ele já é 1.
Então, 1, 2, aqui já estou no terceiro. Agora, eu vou fazer os bloquinhos de 2. E assim você vai seguir fazendo 3 bloquinhos de 2, 3 bloquinhos de 3 e vai terminar com um bloquinho de 4. Então, aqui, terminada a nossa carreira, então, subi 3 vezes 1, 2, 3 e terminei com uma carreira de 4. E embaixo, ó, no terceiro bloquinho de 4 fios, do mesmo jeito que a gente iniciou. Agora, você vai escolher a segunda cor, seguindo a ordem que você fez. Então, a gente começou com laranja. Então, agora a minha segunda cor é amarela. Então, vou começar em cima do bloquinho de 3, agora contando essa carreira que a gente acabou de bordar. Então, começando no mesmo furo. Vou contar 5. E vai ser sempre, ó, seguindo aqui a carreira de 3 em cima também. Então, vou fazendo bloquinho de 3. No terceiro, eu já saio no terceiro furo. E agora a contagem vai ser acompanhando toda a carreira de baixo. Então, são 3 bloquinhos de 3 fios. Fiz o segundo, no terceiro eu já saio no terceiro furo. Então, agora, terminado aqui o terceiro bloquinho, você já sai no terceiro furo. Agora, nós vamos fazer os 3 bloquinhos de 2. Então, fiz o primeiro, segundo. Agora, o terceiro. Faço agora os 3 fios de 1. Quando chegar no terceiro fio, quando eu sair do terceiro furo, vou fazer os 3 fios agora subindo. Então, esse aqui já é o primeiro. Conto os 5 furos para cima. Saio no terceiro furo. E sempre vai estar acompanhando a carreira, a primeira carreira. Então, fiz os 3 fios, agora os 3 bloquinhos de 2. Eu fiz o segundo, agora o terceiro. E para terminar aqui, vamos fazer os 3 bloquinhos de 3 fios. Então, tenho o primeiro. Agora, vou fazer o segundo, então, vou sair no terceiro fio, vou fazer o segundo bloquinho. Quando chegar no terceiro bloco que encerramos essa carreira, a gente já faz o arremate. Então, ó, o terceiro bloquinho, ele vai se encaixar entre as duas carreiras. Aqui no meu caso, o laranja, né? Vai ser a primeira cor que você escolheu. Então, aqui, encaixado a cor, vou mostrar mais uma vez o arremate, ó. O avesso, ele vai ficar dessa maneira. Se não aparecer o tecido entre os seus fios, você só passa por baixo do bordado. Se você está utilizando também a linha fina, você só pega uma trama próxima de onde você está com a agulha, então aproximando, ó. Acabei de sair desse furo, peguei uma trama mais próxima, vou passar o bordado embaixo da linha amarela, que é a cor
que eu estou fazendo o arremate, então vou passar as linhas por baixo da mesma cor. Peguei uma tama na mesma reta, passo por baixo do fio bordado. Agora, uma carreira ao lado. Então, utilizei a primeira carreira, agora a carreira de baixo. E vou pegar agora a próxima tama na mesma reta. Então, seguindo sempre a direção do seu desenho e tentando esconder sempre a linha embaixo da mesma cor. Então, peguei, ó, duas tamas, uma, duas, depois na carreira embaixo, uma e a segunda. Quando você faz essa troca de carreiras, é onde você vai prender o seu arremate. Então, esse é um arremate bem seguro de você utilizar. Terminada essa segunda carreira, nós vamos agora para a terceira carreira, então você vai escolher a terceira cor que você fez o bordado naquela primeira parte. Então, terminada aqui a segunda carreira, para a terceira carreira você vai sair no mesmo furo da parte mais alta da segunda carreira, vai contar também 5, vai fazer um bloquinho de 3 fios. Então, essa carreira, ela vai ficar toda esses primeiros pontos encaixados entre a primeira parte e a segunda. E a contagem você sempre vai fazer seguindo os fios de baixo. Ó, tem um bloquinho de 3, então vou fazer 3 fios. Agora também o segundo bloquinho de 3, então você vai acompanhar a mesma contagem que você tem na carreira de baixo. Então, fiz o meu segundo bloquinho de 3 e agora eu vou começar os bloquinhos de 2 e de 1. Então, vou fazer aqui o primeiro bloquinho de 2, o segundo, o terceiro, então, o bordado que ele é bem rápido de você fazer, bem gostoso. Então, para quem nunca bordou o Bargello, ele é um bordado bem gostoso de você trabalhar. Fiz os 3 bloquinhos de 2, agora eu vou fazer os 3 fios sozinhos. Chegando no terceiro fio, vou começar a subir. Então, você sai no terceiro furo, conta os 5 e começa a subir agora também seguindo a mesma sequência de pontos. Do outro lado, então, ó, vou fazer agora o primeiro bloquinho de 2. Vou fazer agora o segundo. Terceiro. Agora já finalizando, só falta mais 2 bloquinhos de 3 fios cada um para a gente finalizar essa carreira. E a gente vai para a última carreira desse detalhe. Então, aqui fiz os 3 fios, vou fazer agora, vou sair no terceiro furo para fazer o último bloquinho. Então, o último bloquinho, ele vai se encaixar entre a primeira carreira da primeira parte e a segunda carreira dessa segunda parte. Então, aqui terminada a nossa terceira carreira. Agora, para finalizar, você vai pegar a quarta cor que você utilizou para fazer a última carreira dessa parte. Então, agora vamos para a última carreira, temos as 3 carreiras prontas. Vou mostrar junto com vocês o passo a passo também dessa última carreira, para ninguém se perder. Então, saí no mesmo furo da terceira carreira, conto os 5 pontos, 5 furos de altura. Vamos fazer o nosso primeiro bloquinho de 3 fios. Então, bem simples, você vai seguir a mesma quantidade de baixo. Então, fiz o bloquinho de 3. E agora eu vou seguir a mesma contagem. São 3 bloquinhos de 2 e os 3 fios sozinhos. Então, vou fazer aqui o primeiro
bloquinho de 2 fios. Vou fazer o segundo. Agora, o terceiro. Então, o importante aqui é você seguir sempre a mesma sequência de cores que você utilizou para fazer a primeira parte do desenho. Esse primeiro detalhe eu estou mostrando para vocês o passo a passo das 4 carreiras. A gente vai ter mais detalhes como esse. Então, eu vou mostrar aí como vocês começam e a sequência vocês acompanham essa que eu estou mostrando aqui, o passo a passo. Então, já fiz os 3 bloquinhos de 2, fiz os 3 fios sozinhos, saio no terceiro furo. Esse terceiro fio que eu acabei de bordar já é o primeiro, para a gente começar a subir. Então, faço aqui o segundo fio, o terceiro, vou fazer os 3 bloquinhos de 2, vou fazer aqui, já estou fazendo o primeiro, vou fazer agora o segundo. Agora vou fazer o terceiro e a gente finaliza com o bloquinho de 3. Então, aqui finalizado. Essa primeira parte aqui do nosso desenho, daí já está pronta. Então, vou diminuir aqui para vocês verem como está ficando. Então, esse é o resultado da nossa primeira parte. Esse detalhe você vai fazer em todas as pontas que você bordou em todo o seu barrado. Então, onde você subiu e fez essa ponta mais alta, você vai fazer esse detalhe. Então, lembrando, sempre contando os 3 fios de 1, depois 2, 3. Quando você chegar no 4, você vai ter o primeiro, o segundo, embaixo do terceiro bloquinho de 4, você começa a fazer o passo a passo. Vai fazer essas 4 carreiras seguindo a ordem de cores em todas essas pontas mais altas. Terminado esse desenho, você vai virar o seu trabalho e nós vamos fazer esse mesmo detalhe, só que agora do outro lado. Então, todas as pontas altas que nós temos do outro lado, nós vamos fazer esse mesmo detalhe. Então, só para iniciar aqui, eu vou mostrar como você vai encontrar a primeira carreira e depois as próximas você vai seguir o mesmo passo a passo que a gente fez, né, no outro lado. Então, vou pegar aqui um pedaço de linha. Lembrando, estamos seguindo sempre a carreira mais baixa. Então, do mesmo jeito que a gente fez a primeira carreira de laranja, porque a nossa primeira carreira era laranja, aqui inverte. A nossa primeira carreira, a cor que eu escolhi foi o marrom mais claro. Então, é com o marrom mais claro que você vai começar esse bordado. Então, vou virar aqui rapidinho para mostrar. Você começou com laranja desse lado, porque a sua primeira carreira era laranja. Então, agora, a sua primeira carreira é marrom claro, então você vai começar utilizando a linha marrom. Então, é só você escolher a mesma cor que você fez com essa primeira carreira agora desse lado. Contagem é a mesma. Tenho os 3 fios. Depois os 3 bloquinhos de 2, os 3 bloquinhos de 3. Chegando no 4, tem o primeiro, o segundo. Nós começamos o bordado do terceiro. Então, embaixo, saindo do mesmo furo. E embaixo do terceiro bloquinho de 4, 1, 2, 3. Você vai fazer um bloquinho de 4 também. Então, contando 5 furos, contando com esse que você está. Você vai fazer um bloquinho de 4. Então, aqui eu vou mostrar só o início, porque daí o passo a passo é o mesmo. Então, é só você seguir o passo a passo
da segunda parte do modelo que a gente acabou de fazer, e eu mostrei o passo a passo das 4 carreiras. Então, você vai seguir o mesmo passo a passo. Então, estou mostrando aqui apenas a mudança de cores que a gente vai fazer. Depois que você encontrou o terceiro bloquinho de 4, fez um bloquinho de 4 embaixo, sai no terceiro furo e agora começa aquela mesma contagem. Vai fazer 3 bloquinhos de 3, vai fazer os 3 bloquinhos de 2, os 3 fios sozinhos e depois você sobe os 3 fios, 3 bloquinhos de 3, 3 de 2 e vai terminar com o bloquinho 3 de 3 e vai terminar no bloquinho de 4. Assim que você terminar de bordar as 4 carreiras, você vai ficar desse jeito o seu desenho. Então, aqui fiz o bloquinho de 4, depois fui diminuindo 3, 2 até chegar nos 3 fios de 1. Depois subindo, os 3 bloquinhos de 2, 3, terminando no bloquinho de 4. E depois eu só fui seguindo o mesmo passo a passo que a gente fez do outro lado, só que dessa vez seguindo a sequência de cores nessa direção. Então, começando com marrom mais claro, marrom mais escuro, amarelo e terminando no laranja, ao contrário do que a gente fez do outro lado, porque a gente começou seguindo a primeira cor da carreira. Então, como viramos o nosso desenho, nossa primeira cor é o marrom mais claro, então você vai seguir essa sequência nessa direção para ficar seguindo a mesma sequência de desenhos que o lado que você está bordando. Então, você vai fazer agora esse passo a passo também em todas as pontas desse lado. Então, onde tem essa ponta mais alta, marrom mais clara, você vai fazer também essa ponta. Então, terminado todo esse trabalho, o resultado que você tem vai ser esse, ó. Então, aqui tenho a minha amostra pronta. Você vai ter toda a sequência de pontas de um lado, onde você tem essa ponta mais alta, e do outro lado também, onde você tem essa ponta mais alta, você tem essas outras pontas bordadas. Esse é um desenho que fica muito bonito em toalhas, mas também você pode fazer em caminhos, que ele também vai dar um resultado bem legal para o seu trabalho. Então, lembrando que se você for fazer um caminho, a maneira mais fácil de você começar fazendo esse desenho nas duas laterais do seu tecido, você só precisa deixar uma quantidade para você fazer o arremate ou a costura. Então, o arremate é feito durante o bordado. Então, você vai fazer aqui a dobra de quanto você usa para fazer a sua costura. Se você dobra apenas uma vez ou 2 vezes, vai deixar esse espaço. Depois desse espaço, você deixa uma quantidade que você quer entre o seu desenho e a sua costura. Então, pode deixar 1 dedo, 2 dedos, então dependendo do seu gosto. E você vai começar a fazer o bordado a partir desse ponto mais baixo. Então, depois que você deixou a quantidade para fazer a costura, a quantidade de espaçamento entre a costura e o desenho, é só você começar dessa ponta mais baixa. Então, saia com a sua agulha de baixo para cima, divide a linha, conta 5 furos para cima, sai no meio, e a partir desse ponto que você saiu do terceiro furo, você começa a contagem. 3 fios, 2, 2, e você vai fazer o desenho nessa sequência. Vai subir, chegando nos 3 fios lá em cima, desce. Depois, com o outro lado da linha, também você sai no terceiro furo, sobe e vai fazer a sequência do mesmo passo a passo que a gente fez desde o início do vídeo. Lembrando que se você está fazendo um caminho, os 2 lados têm que terminar da mesma maneira. Então, se você terminou com essa ponta para cima, o outro lado, aqui é uma amostra, não terminou do mesmo jeito. Então, você vai terminar também, ó, com a ponta para cima. Então, você tem que terminar os 2 lados da mesma maneira, para ficar um resultado mais bonito. Se você quiser, nessa lateral que você terminar para cima, não fazer essa parte pela metade, você pode encerrar o seu desenho dessa maneira. Então, lembrando que o jeito que você encerrar de um lado, você encerra do outro. Ou você encerra apenas com a ponta, ou para cima, ou para baixo, depende de como terminou o seu desenho. E você escolhe se você vai fazer esse desenho pela metade aqui ou não. Se também quiser fazer nas laterais, você pode fazer, mas aí você precisa ter um caminho com comprimento mais largo. Mas também a maneira de contagem é a mesma. Deixa a quantidade de espaço para fazer a costura,
a mesma quantidade que você deixou nas laterais entre a costura e o desenho, você também vai deixar. E começa pelo centro. Lembrando, terminando os dois lados sempre da mesma maneira. Então, é um desenho que você pode criar, pode inventar bastante, pode fazer ele centralizado no caminho. Então, você escolhe, dependendo do seu gosto, dependendo do trabalho que você quer fazer, combinação de cores também que você mais gostar. Então, essa foi nossa aula de hoje, uma amostra Bargello. Pode ser utilizado tanto em toalhas quanto em caminhos. Então, se você gostou da aula, deixe o seu like para curtir o vídeo. Se você já é inscrito no canal, na quarta e no sábado teremos mais amostras, mais aulas. Então, sempre acompanhando nossas aulas toda quarta e sábado, sempre às 9 horas. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações das próximas aulas, para acompanhar sempre as novas amostras e as novas técnicas. Então, espero que tenham gostado, se inscrevam e até nossas próximas aulas.